Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com o Salomão Moiana. É a nossa penúltima edição deste ano, tendo em conta que o programa irá obedecer um interregno de um mês, logo após a apresentação do informe sobre o Estado-Geral da Nação por parte do Presidente da República, Daniel Chapo. Faremos essa análise do informe e teremos logo a seguir o interregno então, do nosso programa A Semana. E nesta noite, Salomão Moiana elegeu como facto da semana a morte do herói nacional Feliciano Gundala. De facto, boa noite primeiro. É uma grande perda para o país a morte do fundador da Frente de Libertação de Moçambique, Feliciano Gundala. É uma das poucas pessoas que estiveram na fundação, na unificação dos três movimentos. O Feliciano Gundala vinha com o grupo do Urias Simango, vinha da UDENAM. Eram pessoas que pertenciam ao UDENAM, que era um dos movimentos, e unificaram-se em 1962 e criou-se a Frente de Libertação de Moçambique. E depois ele teve um longo percurso. E veja que nessa altura quando em 1963 o primeiro grupo, quando foi para a Argélia treinar para começar a luta armada em 64, ele foi à Argélia também, mas foi não só para treinar, mas também como intérprete de francês. Ele já falava francês nessa altura e foi muito útil para ajudar a interpretação das instruções militares que se davam lá. E depois foi continuar os estudos em 1967 na Suíça, fez o curso de eletrotecnia e voltou em 74 e integrou os vários cargos da Revolução nessa altura. E, sobretudo, a partir de 1978, ele foi governador da província de Inhambane, e depois foi governador da província de Nampula e depois terminou como governador da província da Zambésia. Mas a coisa que eu queria focalizar mais é a personalidade dele. É uma pessoa muito serena, é um cidadão muito humilde, sereno, profundamente conhecedor de situações, mas que você pode passar por ele sem se dar conta, sem saber que ele sabe tanta coisa. E eu tive alguns episódios com ele, o primeiro dos quais foi em outubro de 1985, e eu recebi a tarefa aqui do ministro José Luiz Cabasso para irmos abrir a delegação da AIM, Agência de Informação de Moçambique, em Nampula, e ele era governador de Nampula. E o ministro da Informação, na altura, o José Luiz Cabasso, deu uma carta credencial para apresentar ao governador. E marquei a audiência, fui lá e entreguei a carta a ele. E a coisa que me impressionou, depois de me cumprimentar e tudo, foi me perguntar que habilitações tens. E eu comecei a gaguejar, e lá fui dizendo as minhas habilitações, e ele diz: o que é que te impede de estudar mais? Eu disse: não, diga lá, se há algum impedimento. Eu não vejo impedimento. Ok, se não há impedimento, eu gostaria que concluísse todos os níveis. Aproveito agora que estamos independentes, porque agora já não há desculpa de colonialismo, de que não estudamos por causa do colonialismo. Portanto, vai lá estudar. E, de facto, a partir daí, fui terminar o ensino médio na escola pré-universitária 1º de maio, em Nampula, nesse ano de 1986. E pronto, já trabalhava, mas não tínhamos, como fomos trabalhando naquela altura com pouca educação, mas tínhamos que responder às tarefas do país, então fui concluindo. E depois encontrei-me várias vezes com ele, depois ele ficou secretário-geral do Partido Frelimo, também tivemos vários encontros, e depois ficou ministro na presidência, já no tempo do presidente Chissano. E ele foi governador de Nampula até mais ou menos, até maio de 1986, quando ele foi substituído por Gaspar Zimba como governador.
mas é uma pessoa muito serena, muito ativa, é muito conhecedor de processos. Fez uma grande carreira política e não esteve ligado praticamente a nenhum escândalo. Não Nem tem. financeiro, nem... Não é homem de empresas, não é homem de negócios, é homem... É um homem de Estado. É um homem de Estado, é um homem de Estado, é o verdadeiro homem do Estado, é um homem dedicado e muito disciplinado, quer dizer, tinha uma disciplina que até assustava, quer dizer, você podia não saber se ele está feliz ou não está feliz, a maneira dele de ser, mas era um cidadão muito sereno. Portanto, penso que o país perde um grande herói mesmo, e foi bom que houve um reconhecimento em que ele foi proclamado herói nacional. Ainda em vida, é de facto um grande herói nacional. Não só pela participação dele no processo de libertação, mas também pela postura e pelo comportamento exemplar que ele deixa conosco como um cidadão dedicado ao país dele. Exato. Então ficam também aqui as nossas notas de condolências junto à família Gundana, mas também, sobretudo também, ao Partido Frelimo e também todas aquelas pessoas, amigos que privaram com o herói nacional Feliciano Gundana, o homem que o Estado moçambicano também realizou um funeral de Estado em sua honra, sua homenagem. Creio que a nação, de facto, perde um grande patriota. Então, avançando para os temas, Salomão, esta semana ficou marcada na última sexta-feira. Era suposto o Parlamento aprovar por unanimidade o pacote fiscal, digamos assim, que basicamente é um conjunto de leis fiscais, tanto sobre o IVA, RPS, RPC, que basicamente moderniza, digamos assim, não é criação de novos impostos, é a modernização do pacote fiscal, sobretudo para incidir numa área que nos últimos anos desenvolveu muito, mas que o Estado não tem sido capaz de ir buscar receita, que é o comércio eletrônico, basicamente. Sim. Essas plataformas, esses Yangos, esses sistemas de compras, os Netflix, que o Estado, de facto, não consegue ir buscar receitas aí. Bom, e como é que olhou para essa questão? Porque, ao nível das comissões, todos os partidos políticos representados na Assembleia da República, incluindo a comissão principal, que é a Comissão do Plano Orçamento, todos os deputados concordaram com esse pacote, mas estranhamente, na sexta-feira que era suposto a Assembleia em plenário aprovar esse pacote, as bancadas da oposição todas abandonaram a sala e fizeram uma conferência de imprensa, digamos, a rejeitar alegando que não houve tempo, não houve escutação. Qual é a análise que faz com relação a isso? Não, eu acho que essa é a parte da política, não é? Essa é a parte final que estás a referir. Eles estavam a fazer política, estavam a fazer aquela coisa... O número. Não, o problema é o seguinte, é que na opinião pública, o que pairou logo, quando se falou da moeda eletrônica, as companhias de moeda eletrônica passarem a pagar impostos. E eu vi alguns jornalistas, alguns chamados influencers digitais, apareceram nas televisões dizer que eu transfiro 500 meticais para a minha esposa, então eu vou passar a pagar... A pagar IVA. Há uma campanha de desinformação, muitas vezes. Isso não é verdade. Sim. Isso não é o que vem na lei. A lei não diz que eu transferindo dinheiro de empresa para Imol ou para alguém vou pagar mais do que aquilo que pago agora, que são pequenas taxas normais. Não vou pagar imposto por isso. Agora, porque eu não estou a fazer negócio de moeda eletrônica, eu estou a utilizar. Agora, quem utiliza paga taxa. Sim. E o dono do negócio há de pagar imposto. Sim. É uma empresa. Sim. Por que uma empresa física paga imposto e essa não paga? Qualquer transação que nós fazemos, se você tem uma loja, tem alguma coisa, quando vende, aqueles produtos são sujeitos ao IVA, pagam IVA, normalmente. Então, o que está-se a dizer é que o governo não estava organizado para ir buscar receita, para ir taxar esse tipo de comércio. Sim. Era um comércio que ficava isento. Era um paraíso fiscal, é verdade. Exatamente, era uma espécie de...
Por exemplo, os dados que têm sido publicados regularmente ou anualmente mostram o grande volume de dinheiro que circula neste comércio eletrónico. Fala-se mais de 800 mil milhões. 800 mil milhões de meticais num ano que escaparam dos impostos do Estado. Então, isso não é justo. Para uma questão de justiça fiscal e o equilíbrio na vida das pessoas, das empresas, é correto que as empresas detentoras do negócio da moeda eletrônica paguem os seus impostos, tal como pagam outras empresas normais. Ou um provedor de um negócio digital, essas plataformas de Netflix, esses Yangos. Exatamente, eles devem pagar o imposto. O taxista normal paga imposto. Exatamente. Aquele que tem o carro registrado amarelo paga imposto. Exatamente. Quem faz o mesmo trabalho, mas via virtual, já não paga imposto. Não pode ser. Sim. Então, é isso que... Agora, eu penso que as bancadas, em sede dos pareceres das comissões, perceberam corretamente a questão, porque até houve audição ao pessoal da autoridade tributária, ao Ministério das Finanças. A própria ministra das Finanças foi convocada pela Comissão de Plano e Orçamento, foi lá explicar, e ficou claro que não é para ir taxar as transferências diárias de M-Pesa, M-Mola, M-Cash, que as pessoas estão a fazer no dia a dia. É para taxar o negócio detido pelas empresas próprias que fazem isso. Então, isso ficou claro a nível das comissões, razão pela qual os grupos parlamentares representados nessas comissões subscreveram os pareceres. Agora, depois há uma coisa é subscrever o parecer e depois ficar a parecer também que concorda com tudo e depois não faturar politicamente. Então, isso que eles fizeram na sexta-feira, de abandonar a sala, dizer que não houve tempo para a auscultação, eu penso que é uma manobra dilatória, uma manobra política, de querer aparecer politicamente para dar a entender que estão mais do lado do povo que vai sofrer com isso do que estar do lado da verdade. Portanto, penso que foi um espetáculo desnecessário, não era preciso sair da sala, nem era preciso entrar nessa contradição de concordar em sede da comissão e depois vir renegar em sede da plenária. Portanto, penso que foi um espetáculo infeliz. Infelizmente aconteceu, mas nem devia acontecer assim, porque não é aquilo que eles dizem que está para acontecer com a aprovação deste pacote, não é verdade. A verdade é aquilo que eles concordaram nas comissões, porque aquilo ele foi corretamente explicado. Portanto, não é verdade que com este pacote vai-se agravar o custo de vida das pessoas. Não. Com este pacote vai-se melhorar a arrecadação da receita para os cofres do Estado, indo buscar dinheiro ali onde o Estado não tirava nada, não buscava nada, sendo essas entidades e comércio normal, igual a outro comércio feito fisicamente. Portanto, é uma questão de linguagem e designação correta de cada situação. Portanto, penso que é um assunto, não assunto neste momento. Então, acha, Salomão, que em algum momento as lideranças tiveram uma espécie de... Quer dizer, eles estão claros de que aquilo, então, a fugir da sala, uma tentativa de fazer um número político, basicamente. Não era necessariamente discordar, porque de fato onde acontece o debate mais aprofundado é em sede das comissões. Nas comissões. Eu assumo que os membros das comissões informam as suas chefias de bancada, qual é a própria bancada instrui o sentido o posicionamento do deputado lá naquela comissão. É um pouco estranho que depois eles apareçam com essa conferência de imprensa e abandonar. Há muito tempo que não víamos essa coisa. Pensávamos que essa coisa de abandonar salas, tocar apitos, tivesse sido enterrado lá com a Renamo no passado. Não, mas é uma maneira de fazer política, é uma maneira de cada partido posicionar-se à sua maneira.
eu não estou contra eles se posicionar. Eu estou apenas deplorar a forma como se posicionam sobre um assunto que não é aquilo que estão a dizer. Quer dizer que vai se cobrar IVA nas transferências, não é verdade, não se vai cobrar IVA nas transferências. Não é isso. Vai se cobrar IVA e outros impostos aos empresários que praticam esse negócio, que detêm esse negócio, que fazem esse negócio, que ganham dinheiro com isso. Eu, quando transfiro dinheiro de uma pessoa para outra pessoa, eu não estou a fazer negócio, não há valor acrescentado. O IVA é o imposto sobre o valor acrescentado. Se eu transfiro 500 meticais para si, ou 100 meticais, não acrescentei nada, não houve valor acrescentado. Portanto, não há lugar a imposto, não há lugar a IVA. Há uma taxa que eu pago, chama-se taxa de serviço. Que é então, acontece no banco, na ATM, se eu levar dinheiro na ATM, há uma taxa. Paga a taxa de levantamento. Sim. Isso sim, é o que está a acontecer. Agora, quem vai passar a pagar é o dono do negócio, aquele que ganha dinheiro, que faz a vida dele. Com esse negócio tem que pagar imposto. Da mesma forma que se você é consultor, vai dar uma palestra num sítio e depois quer receber, mesmo que seja 5 mil meticais ou menos, você paga imposto, há uma retenção na fonte. Então, isso é imposto, paga IRPS. Então, isso é normal. Agora, havia um grande setor econômico no país que estava a escapar à taxação do Estado. Quer dizer, não estava a contribuir, mas faz dinheiro. Até faz mais dinheiro do que outros setores. Essas compras online, essas vendas todas que algumas empresas fazem, não pagam impostos. Então, o Estado moçambicano não estava organizado para ir buscar. Agora organizou-se. Está a instalar plataformas para conseguir controlar e aumentar, alargar dessa maneira a base tributária. Isto é, aumentar o número de contribuintes para os cofres do Estado. O que é bom para a economia nacional. E, Salomão, como é que olha também para esta... Para além dessa questão há uma outra parte também que vai ser mexida, que é a questão do próprio RPS, em relação, por exemplo, há muita gente expatriada em Moçambique que usa subterfúgios legais para não pagar impostos também aqui em Moçambique. Esses grandes CEOs, diretores, muitos deles, os salários são pagos muitas vezes no país de origem. Ou seja, não, eu penso que a administração fiscal no nosso país tem que se modernizar. Sim. Tem que se modernizar e ser capaz de controlar o domicílio fiscal dessas pessoas. Essas pessoas têm que ter um domicílio fiscal. Ou é cá em Moçambique onde eles trabalham, ou é lá, mas é preciso saber onde é que eles prestam atividade e haver mecanismos de compensação ou de eles serem taxados. Tem que haver um mecanismo qualquer. Tudo isso se resume na modernização da nossa administração fiscal, que tem que haver maior agressividade, plataformas que sejam capazes de controlar efetivamente os domicílios fiscais das entidades todas, dos contribuintes. Se é um CEO cá e recebe salário cá, mas depois diz que paga imposto no outro país, isso pode não ser correto. Isso pode não ser correto. Pode ser uma maneira de você não estar em nenhum sítio. Quer dizer, não está cá nem está lá, porque lá não está a prestar serviço, trabalha cá, mas pode dizer que ganha lá. Isso não está correto. Eu penso que tudo isso, havendo colaboração e havendo troca de informação com outras administrações fiscais de outros países, facilmente se resolve e se tem a clareza sobre quem é quem neste mundo econômico. Recentemente, em conversas com o governador do Banco de Moçambique, voltou a falar essa questão dos cartões também, que era uma grande máquina de fuga de capitais de Moçambique, ou seja, usava-se muitos cartões para comprar mercadoria, mas que alegadamente compra de mercadoria, mas que não depois, é necessariamente compra de essa mercadoria nunca chega, exatamente, que é uma forma de extração de divisas. É por isso que se deu o limite, não é? Estabeleceu-se um limite de que um cartão não pode levantar mais do que 6, acho que são 6 anuais. 6 milhões de meticais por ano, não sei quanto. Então, eu penso que é assim que tem que ser. Tem que haver clareza e modernização dos mecanismos, porque também a sociedade
Nós estamos a ver hoje em dia na sociedade de informação, uma sociedade cada vez mais sofisticada. E é bom que as administrações públicas e fiscais também se modernizem de modo a acompanhar isso. Porque, caso contrário, um país pode estar a perder avultadas somas de divisas exatamente por não ter mecanismos de controle. Vamos avançar então para o segundo tema, Salomão. Ainda na vertente econômica, o Presidente da República realizou uma dupla jornada de trabalho na Europa, portanto visitou Lisboa, Porto, digamos, para a habitual cimeira Moçambique e Portugal, onde foram anunciados cerca de 500 milhões de euros de financiamento português para a internacionalização das empresas portuguesas. Foram assinados diversos memorandos de entendimento e protocolos. O Presidente também avançou para a Itália, onde também manteve reuniões de alto nível com os dirigentes italianos. Também teve lugar lá um encontro empresarial. Qual é a avaliação que Salomão faz dessa jornada do Presidente da República na Europa? Eu faço uma avaliação positiva. Eu acho que o próprio Presidente disse que conseguiu, não sei, em 10 meses de mandato dele, nos últimos 10 ou 11 meses, conseguiu resgatar a confiança dos mercados internacionais em relação a Moçambique. Moçambique saiu da lista da GAFI, lista cinzenta da GAFI. Muitas coisas onde Moçambique estava bloqueado nos últimos tempos, nos últimos meses, Moçambique conseguiu libertar-se disso. E depois, maior cooperação se mostra desde que foi ao Brasil, por exemplo. Aliás, foi aos Estados Unidos falar com aquelas companhias, ExxonMobil, reabertura, quer dizer, há muita abertura para investir em Moçambique neste momento. E esta ida a Portugal também foi muito boa, porque para além das conversações, reforço das relações diplomáticas de cooperação, houve a assinatura de cerca de 21 acordos, 21 memorandos para várias áreas, incluindo setor energético e setor da sinistralidade rodoviária, um apoio para a modernização da fiscalização rodoviária em Moçambique, e também na área energética, a criação de uma tal empresa de soluções elétricas, soluções energéticas. Com olho para a região. Exatamente, quer dizer, para a região que vai ser participada por HCB, EDM e a Visabeira, e depois tem ainda ações restantes que serão utilizadas para outras questões. Portanto, eu penso que houve um grande alargamento, um grande passo na cooperação com Portugal. E depois houve anúncio de uma linha portuguesa de 500 milhões de euros. Aquele dinheiro, houve má interpretação em alguns círculos, em que as pessoas estão a dizer que Portugal vai dar 500 milhões de euros a Moçambique. Não é verdade. Portugal coloca uma linha de financiamento de 500 milhões de euros à disposição das empresas portuguesas que queiram vir para Moçambique. Internacionalização. Exatamente. As empresas portuguesas querendo investir em Moçambique têm um sítio onde vão buscar dinheiro lá em Portugal para virem utilizar cá. E tem uma linha de 500 milhões de euros. Então, aquele dinheiro não é de Moçambique, é dos portugueses para trabalhar em Moçambique. E nós podemos ganhar por outras coisas, pelo trabalho que essas empresas venham a fazer aqui. Mas não pensemos que também temos acesso a esse dinheiro das empresas portuguesas. Mas, de toda maneira, a cooperação foi muito incentivada, muito sublinhada. Mas como é que o Salomão avalia a cooperação Moçambique-Portugal? Longe, tirando aquela parte formal dos banquetes, das assinaturas dos documentos, tem sido, de facto, uma cooperação que digamos, vá ao encontro, que chega às pessoas, essa relação Moçambique-Portugal? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que sim. E veja lá uma coisa que até o primeiro-ministro português, o Luís Montenegro, sublinhou, disse que nós temos cerca de 15 mil moçambicanos aqui em Portugal, mas nós não temos nenhum único problema com Moçambique, com moçambicanos.
Quer dizer, é uma comunidade pacífica, trabalhadora, dedicada, com bom comportamento. O problema agora em Portugal coloca-se mais com guinenses, cabo-verdianos. Exato, mas com moçambicanos, Portugal não tem nenhum problema. Esse que André Ventura diz que quer os Exato, esse é o problema da política interna. Mas Moçambique... São bons cidadãos. São bons cidadãos e são trabalhadores. São bons trabalhadores. São trabalhadores, são estudiosos, são muito dedicados. Portanto, tem muitos moçambicanos agora nas obras, exato, na agricultura. Sim. Então, eu penso que a relação com Portugal é uma boa relação. É uma relação muito estável e não tem muitas flutuações. E não tem conhecido crises. Tem havido, por exemplo, a relação entre Portugal e Angola tem períodos de crispação. Mas aquilo é uma relação de amor e ódio. Exato. Os angolanos falam mais de Portugal, mas ele em Portugal, onde dá suas fortunas, ele é onde querem ser tratados. Exatamente. Então nós temos outra forma, muito mais light. Uma relação serena. Uma relação de cooperação e de convivência serena com Portugal. E temos aquela Câmara de Comércio Moçambique-Portugal, que também tem incentivado bastante a cooperação entre os dois países. E, portanto, penso que com Portugal não há problema. Mesmo com a Itália, onde o presidente depois foi recebido pelo presidente Sérgio Mattarella, que já esteve aqui em 2022, esteve cá em Moçambique, o presidente da Itália, e mesmo a primeira-ministra, a Giorgia Meloni, que é uma senhora bastante agressiva normalmente, mas em relação a Moçambique mostrou bastante respeito e mostrou muita cooperação e muita abertura da comunidade italiana, das empresas italianas para também investir em Moçambique. Mesmo assim, eles anunciaram uma linha para Moçambique de 100 milhões de euros para financiar a digitalização do aparelho do Estado moçambicano. Portanto, eu penso que são boas coisas. Tal como sempre nós dissemos cá, essas ofensivas diplomáticas que o presidente Chapo fez ao longo de 2025, eu comecei por dizer Estados Unidos, o Brasil, agora a Europa, foi ao Japão também, vão trazer muitos resultados, estão a trazer muita gente. Em 2026, vai haver uma avalanche de pessoas que vão querer trabalhar em Moçambique. Então, era bom que nos encontrasse devidamente preparados para tirarmos o devido proveito dessas oportunidades. Salomão não partilha daquela ideia de que o presidente está a gastar dinheiro, está a viajar muito. Não, é que... Olha para essas viagens como investimento. Não. Necessário. Eu aprendi do presidente Guebuza quando assumiu o poder em 2005. Muita gente diz que o presidente gasta dinheiro. É que não há maneira... helicópteros... É que não há maneira de eu trabalhar sem gastar dinheiro. Eu tenho que gastar dinheiro para trazer dinheiro. Portanto, penso que temos que fazer as contas, temos que ver. Claro que as delegações podem ser melhoradas, não? Pode-se reduzir o número de pessoas que vão atrás. Mas também já não são muito numerosas as delegações. Não sei, já tive a oportunidade de acompanhar, tanto no passado como agora. Há uma redução do número. Eu não sei. Eu gostei muito do presidente do Botswana, o Boko Duma, que ele diz que eu, quando tenho uma reunião, eu levo um ministro e vamos nós os dois e tratamos o assunto. E eu tenho que ler os documentos. Eu não preciso de ninguém para carregar a minha pasta. Eu levo, vou lá. Então, pronto, ainda não chegamos lá. Nós ainda temos uma entourage que anda atrás do presidente. Ainda há muita gente nas delegações que não faz nada. Então, temos que cortar. Ainda temos que cortar. Temos que tornar essas deslocações menos onerosas para o país e mais frutíferas em termos de trazer resultados para o país. Ainda não conseguimos alcançar, se calhar vamos conseguir alcançar nos próximos tempos. Mas é preciso... agora, também não há maneira do presidente conseguir resultados positivos para o país sem sair. Tem que sair. Não sair todos os dias, não deve sair por sair. Tem que sair com objetivos diplomáticos, econômicos e políticos bem definidos. E penso que é o que está a acontecer neste momento. Agora, gastar dinheiro, o problema é que nós não temos o dinheiro.
E quando não temos o dinheiro, pequena coisa que acontece, pensamos que é aquele dinheiro que devíamos ter. Por exemplo, o presidente viaja e nessa semana que viaja, ele devia se pagar salários. Então os salários atrasam. O mês acaba. O que as pessoas dizem? É porque o dinheiro dos salários foi com o presidente. Claro que não foi com o dinheiro dos salários. O presidente tem o orçamento da presidência. O orçamento da presidência não é o orçamento dos salários. Portanto, é o que se diz, numa casa onde tem fome, todos ralham e ninguém tem razão. Então temos que ver e diferenciar. O presidente deve viajar com o orçamento que está alocado à presidência. Os salários devem ser pagos com dinheiro que é para salários. Não é o mesmo dinheiro do presidente que paga salário, é diferente. Portanto, é preciso clarificar isso e tentarmos rentabilizar ainda mais a deslocação do chefe de Estado. Mas o que eu vejo é que o presidente já provocou o suficiente lá fora e as reações que eu estou a sentir são muito positivas, muita abertura de se trabalhar com Moçambique. Agora, mais uma vez, temos dentes suficientes para mastigar essas oportunidades ou vão chegar aqui e passar? Então temos que acordar. Esses portugueses que hão de vir porque têm dinheiro, quando chegar cá, hão de encontrar parceiros à altura para ombrear com experiência local, ombrear com bens, por exemplo, com terra. Eu tenho terra, aquele tem isso. Quer dizer, entrar numa joint venture para trabalhar. Ele tem dinheiro, mas não tem tudo. E eu tenho outras coisas que ele não tem. Então, como rentabilizar isso? E capitalizar isso para o país andar. Exato. Salomão, então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte do nosso programa para voltarmos a analisar o assunto da Renamo. Vai ficar uma ideia de que nós estamos aqui numa cruzada entre Renamo, mas é que há uma sucessão de factos que tem estado a acontecer. Na última quinta-feira, foi quinta-feira ou quarta, os caramuças em Nampula. Portanto, é um tema que obviamente merece aqui a nossa análise. Até já. Saudações, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa A Semana aqui com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte, a Renamo mais uma vez volta a ser notícias, mas desta vez parece que esta questão da tomada das sedes por parte do grupo que contesta o Suf Momad começa já a ganhar contornos preocupantes. Ao longo da semana, Nampula, os dois grupos pró e contra Momad envolveram-se em atos de violência que deu lugar até a pessoas foram parar no hospital. Como é que olha para esta crise? Não é momento, se calhar, de pessoas de boa vontade? Esse país tem muitos mediadores. Não é a altura também de a Renamo equacionar-se uma mediação para a Renamo neste momento? Bom, o primeiro mediador da Renamo devia ser o próprio presidente do partido. E eu penso que isso ele sabe que não está, ele não é querido no partido dele. O partido dele não pode ser aquele grupinho que vive com ele ao lado. Então, se nas sedes todas não há atividade política normal, porque as pessoas estão em conflitos, então ele tem que saber, tem que tirar ilações disso. E a maior ilação que nós já dissemos aqui, e que era convocar um congresso extraordinário e deixar que as pessoas escolhessem o presidente que querem. Porque está claro que não querem a ele. E depois, agora já estão a tomar contornos criminais. O grupo da delegação da Renamo em Nampula estava equipado de katanas,
quer dizer que na sede da Renamo ficam katanas, para katanar aqueles que hão de vir e tentar desestabilizar o normal funcionamento. Agora, quando um partido já armazena katanas na sua sede e já está a sair dos contornos normais, eu acho que o Cernic devia prender essas pessoas e levar essas katanas para o sítio onde devem estar e saírem da sede de um partido. E pior ainda, eu não sei se as pessoas sabem que a delegada provincial da Renamo em Nampula, a senhora Abiba, é presidente da Comissão da Ética Parlamentar. Ética Parlamentar. Ela que é presidente da Comissão da Ética. Da Assembleia da República. Da Assembleia da República. Agora imagina a ética que ela tem, com katanas na sede do partido dela. Haver lutas com pessoas, e não é a primeira vez que há katanas. Há uns meses atrás, houve mortos em Nacala Porto. Houve katanadas na sede do partido, em que houve óbitos. Desta vez não se fala de óbito, fala-se de 8 feridos graves internados no Hospital Central de Nampula. Quer dizer, que partido é esse? Mesmo no tempo da luta armada não era assim, não havia tantos feridos assim como estamos a ter agora. Eu penso que é preciso pôr a mão na consciência e eu penso que o presidente da Renamo, ele já há muito tempo sentiu que estava fora do prazo, está fora das perspectivas de pessoa do próprio partido e muito menos da população. Não há ninguém na população que vai perder o seu voto e entregar ao Ossuf Momad ou entregar a uma Renamo dirigida por Ossuf Momad. Portanto, a Renamo tem que se precaver dos próximos tempos e não pense que ainda tem muito tempo. O tempo já fugiu. O tempo para preparar as eleições autárquicas de 2028 é este. É este ano e o próximo é o último para você organizar. Porque o outro ano já está a entrar já nos processos burocráticos para se candidatar. Portanto, penso que a Renamo, infelizmente, continua a mostrar, a aparecer na imprensa pelos piores motivos. E esta semana, penso que esta última semana, foi das piores imagens que se teve. Todas as redes sociais estão cheias de pessoas com katanas a dizer que são da Renamo, estão a atacar aqui, a atacar acolá. Portanto, penso que a desgraça da Renamo chegou a um nível que devia preocupar o país todo, não só o senhor Ossuf Momad. Eu por isso estava a colocar aqui a questão. A Renamo sempre gostou de mediadores nos assuntos com o governo, sabe? Queremos mediação. Não é a altura também de começar a ver mediação dentro da Renamo? Mas antes da mediação, eu sempre insisto numa coisa. Os dirigentes da Renamo, quer dizer, é que a Renamo, estamos a ver pessoas a lutar nas sedes, mas a Renamo tem uma classe chamada classe intelectual. Está onde essa classe? Aparece aonde? Por que não lidera um abaixo-assinado, convocar um congresso extraordinário com 1/3 dos membros do Conselho Nacional? Se os membros do Conselho Nacional todos não querem convocar, os militantes da Renamo, como Renamo, podem se juntar e fazer um congresso e eleger uma direção do partido. Ignorar se os 120 membros do Conselho Nacional estão todos coladinhos ao Ossuf para ir ao funeral com ele, morrer com ele, e juraram morrer com ele, podem morrer. E outros organizam e criam. O partido não pode depender de 100 pessoas. Um partido como o Renamo, que está instalado de Rovum, Maputo, que tem base nas localidades, lá nas povoações, não pode aceitar morrer por causa de interesses clubistas de um grupo. Não pode. E se esse grupo é teimoso, acha que a vida deles é essa, porque tem alguns benefícios, então os outros que não têm esses benefícios organizam um congresso extraordinário da Renamo, proclamam uma nova direção. E essa direção assume o país e vai andando. Agora, esse com as katanas deles deixa-os de lado. Então, eu penso que é preciso agir. Quer dizer, nós não podemos... Quer dizer, é como dizia uma pessoa. Nós estamos sempre a criticar a Frelimo, mas infelizmente a Frelimo é o único partido que tem rotação de quadros.
Quer dizer, um dirigente da Frelimo nunca pode dizer que eu não saio. Na Frelimo você não pode fazer isso. Quer dizer, a gente é para Frelimo, é para Frelimo. E Frelimo, Frelimo, mas quando chega a hora da verdade, eles lá internamente conseguem resolver. Há pouco tempo vimos. E o próprio Chapo disse claramente que quando foi lá ia para eleger, não ia para ser eleito. Então, o que aconteceu lá? Aconteceu que havia uma linha que tinha uma direção, mas os militantes negaram. Disseram que não é isso. A linha reacionária. Quer dizer, houve um grupo que trazia, a direção do partido não tinha o Chapo como o futuro presidente do país. Tinha um presidente já idealizado, organizado, preparado, que saía lá perto da comissão política. Chegou lá, não passou. Saiu uma pessoa lá de Inhambane para vir ser o presidente. Por quê? Porque há um grupo lá que diz, não pode ser. Então, mas Renamo não tem isso. Na Renamo, se você é eleito presidente, você é dono de tudo. Você fica dono absoluto. Aquilo disse Muxanga que o presidente e o Dr. Sérgio Macuiano foram alterar os estatutos sozinhos. Você até tem esse poder de alterar o estatuto com seu amigo, se você é dirigente da Renamo. Mas noutros partidos organizados você não é que é um ato criminoso. Então, é ato bastante. Exato. Sim. Mas ninguém vai fazer nada. Então, eu penso que, infelizmente, os nossos partidos têm que se democratizar. Nós temos partidos unipessoais, parecem empresas unipessoais. Não pode ser assim. Um partido é um grupo de muitas pessoas, e principalmente para de muitas sensibilidades. Que tem a chamada luta pela democracia como seu instrumento, seu seguro de vida. O lema da Renamo, a mais-valia da Renamo é um partido que lutou pela democracia. É democratização da vida, das instituições, e ela própria tem que se democratizar. Agora, ela não é democrática, ela é monocrática. Então, nós é que temos que ser democráticos cá fora, não faz sentido. Portanto, penso que as pessoas da Renamo não podem continuar a acobardarem-se, ficarem a fazerem de contas que estão felizes. E depois, nos bastidores, também dizem, ele devia sair. Ele devia sair, por que não digam a ele? Por que não lhe enfrentam? Então, há esse problema. Então, pronto, o que é que vamos fazer? Agora, qual é a crítica que uma pessoa da Renamo vai fazer contra um partido como Frelimo? Vai dizer que Frelimo é o quê? Porque Frelimo tem todas as rotações. Realiza eventos estatutários. Realiza. Os dirigentes. Troca dirigentes. Desde que a Renamo está cá, portanto, em 93, que saiu do mato para aqui, tem 2 dirigentes apenas. Porque um morreu. Então, morreu no cargo. Exatamente, morreu no cargo. Mas a Frelimo já mudou 3 vezes de presidente. Então, não pode ser assim. Mesmo na Assembleia há deputados aí da Renamo que estão nascidos desde 94 até hoje. Sim, esses Manteigas, esses estão Macuianos, estão lá desde 94. Nunca saíram. E parece que há 30 anos. Ser membro da Assembleia da República, ser deputado é profissão. Quer dizer, todas as listas todas as vezes que há eleição, tem que garantir um lugar cimeiro para estar na Assembleia. Para ele fazer o quê? Pronto, eu acho que é preciso mudar. É preciso mudar. Os partidos políticos em Moçambique só terão um papel relevante para a população se eles próprios forem democráticos, internamente. Vimos já recentemente a UNITA fazer um congresso. Um congresso bonito. Muito bem organizado, democrático. Que houve listas. Houve 2 listas. Houve lista do filho do Savimbi e lista do atual presidente, o Adalberto Costa Júnior. As pessoas votaram e, no fim, o candidato que não foi eleito foi abraçar o vencedor. E foi nomeado agora vice-chefe da bancada. E ele disse claramente que a campanha acabou. A minha campanha, as claques terminam hoje. A partir daqui para frente, vamos trabalhar em torno do presidente que foi eleito. É assim que se faz. E esteve lá a Renamo, representada por Manuel de Araújo, que até fez um discurso muito bonito lá no Congresso da UNITA. E foi muito bom. Mas, o Araújo até fala bem, faz
bons discursos. Só que não sei, não consegue mudar a situação em casa dele. Há várias pessoas da Renamo inteligentes, conotadas com boas coisas, mas o papel deles interno é ofuscado por algumas coisas. Então eu penso que é preciso mudar. Acho que a única atividade nos últimos meses do presidente do SUF, nos últimos 30, 40 dias, foi participar na celebração do secretário de Estado do Vaticano que esteve cá. Acho que participou lá na recepção. Foi convidado. Acho que foi o único ato público do presidente. É o sítio onde ele foi visto publicamente, porque foi convidado. Porque o Petro Parolin teve muitos convidados. Houve vários convidados que estiveram lá. E a Renamo é obrigado a convidar a Renamo, porque é o partido de Santo Egídio, que esteve nas conversações na Itália. Então é preciso convidar. E fez bem. Mas isso não é dirigir o partido. Estar numa recepção não é nada. É ir jantar. Todos fomos convidados. Mas não é nada isso. O grande trabalho é lá na delegação de Nampula, onde há katanas. É lá na delegação de Nacala, onde há katanas. E visitar as delegações, fazer trabalho de base, conversar com os militares. Fazer comícios, reunir com a população, incentivar a população, mostrar à população que a Renamo ainda existe, que a Renamo é um grande partido. E apresentar propostas alternativas. Exatamente. Ao invés desses deputados que fogem do debate na Assembleia, o normal era eles aparecerem com uma proposta alternativa. Nossa proposta alternativa é esta. Vamos comparar, mas não é isso que faz. Bom, nós estamos só para fecharmos mesmo nossos programas, que é mais 2 minutos, só para analisar essas decisões do Ministério de Logística em relação a este acidente com a transportadora Citylink. Eu tenho estado sempre que há esse tipo de acidentes, já há anos, há sempre uma comissão de inquérito que é nomeada para averiguar as razões do acidente, tem um prazo de 15 dias para apresentar o relatório, mas preventivamente vamos suspender a companhia. É por aí que nós resolvemos o problema, Selma? Não é. Não é. E penso que, infelizmente, ainda não conseguimos. Mas a coisa mais importante nessa coisa de acidentes rodoviários no país, onde a questão tem que pesar mais, é no controle comportamental. Porque as atitudes das pessoas, por exemplo, este acidente da Manhissa, até ouvi alguns jornalistas nas televisões a dizer que naquela curva tinha que... Ali não há curva onde aconteceu este acidente. É no meio dentro da vila da Manhissa. Há uma velocidade absolutamente uma velocidade estonteante que sempre acontece dentro daquela vila e em flagrante violação das normas básicas e da observância dos 60 km que tem a velocidade nas localidades. Então, é preciso haver instrumentos aqui de punição. É preciso que se punam as pessoas de facto. E para isso, temos que combinar a Inatro e depois, curiosamente, desta vez a Inatro não apareceu. Temos uma Secretaria de Estado para Transportes Rodoviários que faliu. Na prática, não aparece em público, não diz nada. Não há medidas nenhumas. Agora, se nós continuamos a nomear pessoas só para dizer que eu fui nomeado e depois termina o tempo e eu fui secretário de Estado de tanto a tanto para constar no currículo, então não vale a pena. Se calhar nem precisamos de secretário de Estado, só precisamos de um diretor. Se calhar a Inatro toda precisa só de um diretor, nem de PCA. Diretor que funciona. Já foi Inave, depois Inatro, tem tudo, Inater, Inatro tem diretor-geral, tem PCA, tem secretário de Estado, tem muita coisa. Essa máquina toda é para fazer o quê? Se a situação objeto de atividade dessas instituições continua a deteriorar-se no terreno. Mas ele tinha feito também, houve um tempo que se propôs fazer uma missa tradicional para a rede. Foi feita a missa? A missa pode-se fazer, mas o condutor que guia o carro não participa da missa. Então, que são medidas. É preciso tomar medidas. Primeiro, termos condutores corretamente habilitados para conduzir aqueles autocarros.
e depois saber quem são. Há um vídeo que circula aqui em que 2 condutores desses autocarros cruzam-se e um passa droga para o outro e leva a droga, mete na boca e depois começa a acelerar o carro. Aquele vídeo é muito visível a cara de um e o outro. Gostaria de saber se as empresas responsáveis daquilo ou as autoridades competentes notificaram aquelas pessoas para lhes entregar a PGR, para lhes entregar ao Ministério Público, para serem presos e punidos por fazer consumo de droga durante as horas normais de trabalho e a conduzir pessoas em alta velocidade. Portanto, eu penso que se nós não formos rigorosos, não começarmos a agir como país e continuarmos suspensão, é suspenso o transporte ideal. A empresa toda. A empresa é suspensa. Por quê? Não é suspender a empresa, é tomar medidas duras contra a empresa, não é suspender. Se calhar aquela empresa tem trabalhadores. A empresa tem trabalhadores, a empresa tem compromissos, a empresa tem uma créditos bancários. E tem linhas, tem pessoas que vivem daquela empresa para ir onde querem ir. Suspender não me parece não é uma medida para resolver o problema. Parece que o problema é estrutural, não só daquela empresa. Exatamente. Então, é preciso tomar... Agora, quando houve aquele chapa que virou, um matou pessoas em Xongueno, outro matou na 3 de fevereiro. Aquele outro transporte também que matou muita gente, da Manhissa também. Sim, em Nhancalha, transporte em Nhancalha. Você suspende e depois de um tempo, levanta a suspensão, continua a andar. Quer dizer, já pode voltar a matar. Então, eu penso que temos que subir o patamar das medidas. As medidas não podem ser paliativas como estas. Eu estou a imaginar uma situação, por exemplo, uma companhia aérea tem um acidente, a primeira solução é suspender a companhia. Não pode ser. Não me parece uma medida razoável. Não pode ser. Tem que se estudar caso a caso e haver medidas gradativas, haver uma graduação das medidas. Qual é a medida que se toma neste caso? Qual é a medida que se toma naquele caso? Mas tem que ser estudada cientificamente. Não é por emoção. Naquele tempo, década de 90, eu lembro quando vínhamos de Inhambane de Oliveira, tínhamos lá os fiscais que de troço em troço entravam no autocarro, faziam uma série de questões para ver se o motorista ia andar bem. E o próprio motorista tinha hora para chegar ali, tem que saber que no mínimo tem que chegar aqui às 18, às 17 horas. Exato. Ele próprio começava a reduzir a velocidade, quer dizer, havia um sistema ali de controle. Como é que nós perdemos esse sistema? E não só, no tempo em que o Tomás Salomão era ministro dos Transportes, uma das medidas que se decidiu era que aqueles carros tinham que ter uma velocidade fixa. E é possível montar sistema de controle de velocidade? Tinha que montar uma velocidade que não superasse 120 km. É possível montar. Então, o carro não vai para além de 120 km. Então, você tem que ter um controle com um transporte. O normal é que o próprio Natro tinha que ter uma central que visualiza pelo menos as principais vias. Exatamente. E as linhas dos autocarros. O Natro tem cooperação com todo mundo, mas não consegue ver nenhuma bomba na rua a partir do gabinete. Não pode, não. Nós não estamos bem. Tem contratos milionários para cartas de condução, mas não consegue montar ali um sistema de visualização em tempo real. Eu estou muito curioso em relação àquilo que o presidente queria dizer na última semana, na sexta-feira. Eu quero ouvir o que é que o presidente quer dizer. Porque há coisa que tem que dizer. Nós não podemos continuar a pensar que estamos bem assim, e com paninhos quentes aqui, excelência aqui, excelência ali. Estamos cheios de excelência que não valem nada, que não fazem nada para o país. O país não pode andar assim. Nós temos que rebentar com isto e termos um país organizado. O país não pode ser país de excelência, país de vénias. Todos os dias a prestar vénias à incompetência das pessoas, prestar vénia à mortalidade do povo, prestar vénia para a degradação das condições materiais dos cidadãos. Não pode ser. Tem que haver uma liderança no país, tem que se mostrar para onde é que este país quer ir e como é que está a ir. Então tem que haver isso. Mesmo essa coisa que o ministro da Administração Estatal veio dizer que não reclamem salário. Salário é de 25 a 5 de cada mês. Quando é que surgiu isso? De onde é que vem isso? Se a própria lei do SISTAF diz
de tanto a tanto paga-se isto, de tanto a tanto. Agora, cada um legisla quando entende. Isso aí não pode ser assim. Tem que haver responsabilização das pessoas. Os salários de um mês têm que se pagar até o fim desse mês. Agora passar para dia 5, dia 10, dia 15. Há pessoas, eu encontrei pessoas, senhora da Procuradoria da República, num distrito aqui no Maputo, a dizer, doutor, ainda não recebemos salário. Não recebe salário. Agora, dia 10, dia 9, aí não recebeu salário. Isso é absurdo, pá. Isso não é país assim. E ninguém é responsável. Todos, epá. E lá no CDCIF ainda não disseram nada. Não disseram nada por quê? Tem que ter normas. A norma é esta. Chegou este dia, pagou-se. Bom, no tempo, não é? Estamos sempre a falar do passado, mas no tempo em que o Manuel Chang era ministro das Finanças neste país, todos os funcionários públicos até dia 25 de cada mês tinham salário. Terminou com o Manuel Chang. Já está de volta, Manuel Chang. Está de volta, mas não está de volta para ser ministro. Pelo menos a informação. Mas até dia 25 de cada mês os funcionários todos tinham salário. Agora, ele buscava onde o salário? Agora, de repente, já o Estado não estava tão endividado como está hoje. Nada, o Estado não estava tão desorganizado como está hoje. O Estado está desorganizado, não é endividado. O Estado moçambicano está desorganizado. Então, se nós não conseguimos isso, pelo menos, é para criar previsibilidade de que um funcionário trabalhou no dia tal e sabe que ele tem salário. Se nem isso conseguimos, não vamos conseguir outras coisas. E depois estamos a nomear pessoas para tudo, chefe disto, chefe daquilo, chefes inúteis para um país como este. Pronto, vamos lá ver como é que vamos andar. Os 15 dias já passam daqui a nada, vamos saber o que é essa comissão de inquérito nomeada para averiguar as causas do acidente. Mas já há outras comissões que nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram os resultados. Há muitas comissões. Nós tivemos aqui também a Conferência Nacional dos Acidentes. É um país... Mesmo a Comissão da Mineração de Manica ainda não veio dizer nada. Então nós queremos ouvir essas comissões. Estamos a um país de muitas comissões. Claro que era o Ministério das Comissões de Inquérito. Assim ficamos de uma forma permanente com uma comissão, porque é muita comissão, mas os resultados de facto são muito escassos. Não pode. Nós temos que mudar a maneira como gerimos Moçambique. Moçambique não merece isso. Salomão, temos que fazer de outra maneira. E eu tenho muita expectativa naquilo que estava para ser dito na sexta-feira, que se calhar vai ser... No Gabinete Central de Reformas e Projetos Estratégicos. Sim. O Presidente ia acompanhar o pacote de medidas. Então, queremos... Ficou para janeiro. Vamos ouvir essas medidas, como é que vão ser. Daquilo que eu ouvi, há medidas revolucionárias. Então, vamos lá, esperemos. Pelo menos daquilo que eu ouvi, vem ali um conjunto de medidas a serem praticadas, a serem postas em marcha, podem de fato representar um novo rumo para o país. Então vamos aguardar janeiro. Seria bom que houvesse, porque vamos aguardar janeiro para conhecer, né, essas medidas ao detalhe, porque estamos a precisar de medidas concretas. Não é que o país está cheio, tem uma superestrutura muito pesada, mas tem uma base muito fraca. A base não funciona, as coisas não funcionam na base, mas tem muita chefia, muita gente em cima. Um país não anda assim. Então, Salomão, vamos fechar então. Próxima semana então faremos nosso último programa. Esperamos que depois do Presidente fazer essa apresentação do informe ao Parlamento sobre o Estado Geral da Nação, depois vamos de férias por 30 dias. Obrigado. Exatamente. Então, para si, caro telespectador que nos acompanhou, internautas também, continuamos a receber muitas mensagens de apoio de vários moçambicanos de várias partes do mundo. Continuam a enviar as mensagens. Nós voltamos no próximo domingo. Boa noite. Até lá.